da qualidade dos clubes da capital, dos clubes grandes, de melhor estrutura. Não dá para dizer que assim é impraticável. Eu acho que está no padrão dos times do interior, das pequenas receitas. Esse ano melhorou. O Dudu fez o gol do Grêmio. Tem que ter melhorado, desculpa, Rec, tem que ter melhorado muito. Mas melhorou muito. Era complicado. O Dudu fez o gol do Grêmio, Carlos Alberto, quem é o outro, Salzano? Murilo, os gols do São Paulo. Carlos Alberto e Murilo, os gols do São Paulo. E Dudu marcou o gol do Grêmio. Aí começou a crise do Grêmio na temporada passada. O Toquinho era o técnico do São Paulo e o Anderson Moreira do Grêmio. Aí não começou a crise do Grêmio na temporada passada. O Grêmio foi com os titulares, tropeçou nesse jogo, houve uma crise de confiança e dali em diante o Grêmio começou a não se estabilizar mais, altos e baixos, Porque o Grêmio queria ganhar também. Era a melhor campanha da Libertadores e ele, a partir desse jogo, ele começou a ter dificuldade. Não concordo, mas respeito. O gauchão, ele tem peso. A gente fica dizendo que não tem, mas tem. Olha a frase que o Zé Aldo fez. Ali começou a instabilidade do Grêmio. Quer dizer, que o Grêmio queria ganhar o gauchão. O Grêmio precisa, como disse o presidente, precisa voltar. Vocês acham que tivesse na quarta-feira o Diego Aguirre perdido para o lanterna do campeonato, ele não teria sido demitido? Não sei, mas ia ser um bafão como foi esse aí. O Anderson ainda resistiu uma eliminação da Libertadores, resistiu uma arrancada claudicante no Campeonato Brasileiro e só foi cair depois de perder em casa para o Lanterna, que era o Coritiba do Celso Rotti. Aliás, a gente tem esses pensamentos básicos. Eu gosto do Celso, acho ele trabalhador, honesto, bom técnico. Mas no último trabalho do Celso, a última amostra foi deixar o Coritiba entre os rebaixados. O gauchão, quando tu perde para uma equipe muito inferior, ele prejudica, sem dúvida nenhuma. Agora, que ele não pode ser parâmetro para evolução técnica, aí é bem diferente. Não, aí são duas coisas. Uma coisa é a baliza. Bom, os times do interior são menores, eles não são paradigma. O paradigma são os grandes times brasileiros, porque os nossos clubes grandes, como é o caso do Grêmio, buscam as conquistas grandes. As conquistas de campeonato nacional, de competições de nível nacional ou competição sul-americana. E isso é uma coisa, tu tem razão. Não dá para pegar por referência uma vitória sobre um time do interior e achar que aquilo está tudo resolvido, que o time está acertado. Agora, a outra coisa é a questão do ambiente, da relação entre técnico, entre torcida, entre direção. Se perde um jogo como esse, cria uma situação de falta de apoio e de perda de confiança. É que o técnico era o Anderson Moreira. O Grêmio perdeu 2 na arena e o Filipão não balançou e não teve onda. E o Grêmio estava em 9º no campeonato. É que aí o Grêmio não precisava ter colocado o Grêmio queria o Tite. O Grêmio queria o Tite naquela época. E o Tite queria a seleção brasileira. Ah, bom. E ele ficou esperando. Presidente, o Grêmio queria o Tite? Não, mas na época não era o presidente Romildo. Estava na administração. Estava lá, mas esse assunto não correu no Conselho de Administração. Não passou por lá, não. Nós vamos fazer mais um intervalo e depois vamos falar um pouco mais sobre esses planos todos que tem o presidente, inclusive de mudar a fórmula do próximo campeonato brasileiro. Próximo já não dá, né? Porque tem a legislação não, o estatuto do torcedor, como é que é a organização das competições também, né? Tem que ter 2 anos de antecedência. Já voltamos. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa, presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, narrador José Aldo Pinheiro e o repórter Gonçalo Cirne Lima. Presidente, muda ou não muda a fórmula? Tem espaço para essa discussão. Tem, vamos dizer assim, uma ampla maioria dos clubes brasileiros que desejam rever essa fórmula. Não é os pontos corridos anteriores, aqueles que ficavam com 8 times, não é também o sistema de pontuação, a corrida, não é isso que vai vigorar. Eu tenho a impressão que há espaço para arrumar uma fórmula híbrida, um play-off de 4, uma premiação para aquele clube que fizer mais pontos, turno e retorno com soma de pontos. Premia esse clube que já está ali, mas o campeão vai ser exatamente de um play-off. O play-off pode ser os 4 primeiros, pode ser o primeiro e segundo dos 2 turnos e fazer o play-off final. Ou seja, tem uma enorme
um enorme campo para discutir tudo isso e há ressonância em vários clubes Quanto brasileiros. tempo precisa para modificar? 2 anos. 2 anos. É isso aí. Esse assunto tem que sair esse ano para vigorar em 2017. O presidente está se especulando uma coisa que é pequena, mas está se especulando isso. Que essa notoriedade, essa visibilidade, esse assédio da imprensa do centro do país à sua pessoa, que o senhor conquistou pelo seu trabalho, estaria gerando um certo ciúmes nas hostes políticas do Grêmio. O senhor sentiu falta de apoio, menor apoio depois? Não, ao contrário. Na verdade, eu não sou protagonista desse debate. Não sou liderança desse debate. Não me projeto como liderança no cenário nacional, nem tampouco faço isso para criar ciúmes internos. Eu simplesmente fiz uma pauta que eu achava, enquanto dirigente, necessária que fosse feita. O terreno é que era fértil. O terreno que estava aberto. O debate que estava merecendo ser feito. É isso que se teve ressonância é porque tinha reciprocidade. Foi isso que aconteceu. Agora, o Zé está falando dos que têm ciúmes de tudo. Até de ver o cara com uma mulher bonita. De comer uma boa carne. Né? Agora o presidente está aparecendo. E que bom, né? Bom para o Grêmio. Bom para as hostes essas aí que o Zé Aldo fala. Quais foram os... Agora tem uns que vão morrer com os ciúmes, né? Quais foram os dirigentes, presidente, que mais lhe apoiaram? Eu vi reciprocidade no Santos, vi reciprocidade no Vasco da Gama, vi reciprocidade Flamengo, no Atlético Paranaense. E o Internacional? O Internacional não está nessa comissão. Não está nessa comissão. Eu vi reciprocidade no Atlético Mineiro, vi reciprocidade no Curitiba, no Sport Recife e não vi no Flamengo. Não. O Flamengo está contra tudo, quer manter tudo como está. Eu vejo a gestão Pelo menos é isso que do presidente Eduardo Bandeira de Mello muito semelhante à do senhor no aspecto em alguns financeiro, aspectos. não tenha dúvida que ele está fazendo um esforço enorme no sentido também de buscar o equilíbrio do Flamengo. E está mais avançado que o Grêmio. Está mais avançado que o Grêmio. Por quê? Porque já fez ano passado. Porque já está um ano na frente. O resultado que ele está obtendo hoje são os resultados que eu acho que nós vamos chegar melhor do que ele daqui a um ano, no nosso planejamento. E como é que funciona essa coletânea de votos, presidente? Quem é que tem poder de decisão? Essa comissão faz o seguinte, ela simplesmente sugere, ela vai documentar as suas sugestões e passa para o colegiado da Série A, para o Conselho Técnico, o arbitral. O arbitral, aqueles 20 clubes que estão na Série A. A maioria vence? A maioria vence, e a CBF tem que adotar, quer dizer, tu decide ali, mas a CBF tem que adotar, porque a CBF, como organizadora da competição, não querendo aceitar, não aceita. O senhor tem a vivência da política, mas presidente. a televisão é parceira desse... Sim, a televisão, sem sombra de dúvida, é um voto importante nesse processo. São 20 clubes. Desses aí, o que o senhor considera que apoiam essas suas ideias quantas? Eu acho que nós temos, eu acho que pelo menos 60%, 70%. O senhor citou aí quase 10? Da Fórmula, praticamente 60%, 70% dos clubes estão apoiando. Das bebidas, 100%. 100%. Das questões que dizem respeito à distribuição de televisão, aí é uma questão mais difícil. Aqueles clubes que estão mais aquinhoados não querem mudar o status quo, né? Presidente, ainda tem essa história de que empresários ajudam o clube e tal, de uma maneira, se precisar um dinheiro com juro baixo para não se sacrificar em banco, tem a quem socorrer ou isso aí é uma lenda? Está acabando isso em função dessa questão dessa regulamentação da FIFA que permite, não permite mais vamos dizer, o acordo, o ajuste de valores econômicos dos passos dos jogadores, dos vínculos dos jogadores. Mas se dá um jeito, sempre se deu. Tem que inovar, então. Porque essa situação, como é hoje, está contratualizada. Quer dizer, um jogador lá, os 100% dos direitos federativos, 20% pertence a fulano, 20% a ciclano, outros tantos por cento a questão de uma pessoa jurídica e o restante dos clubes. Estes documentos desaparecerão do ponto de vista do ordenamento jurídico dos clubes e das relações contratuais. Isso não existirá mais. Se surgir uma outra fórmula de fazer essa situação, será. Mas o mais nefasto no futebol, pode ter certeza, são os atravessadores de gurizada. Aqueles que nada fazem, mas pegam eles debaixo da mesa e pegam eles pelo braço e levam lá e depois vão à família, fazem um contratinho particular e depois passam a ser empresários. Esses, na verdade... Mas isso também não é ilegal? Mas eles criam um relacionamento privado com o jogador. Que hoje até se coloca nos completos. Antecede a relação com o clube? Antecede as relações com os clubes, eles levam para lá. Então, esta relação realmente ela não é desportiva, ela não é técnica, ela é uma relação meramente especulativa e comercial. Isso não me agrada. Isso é rapinagem, né, presidente? Disseste tudo. O senhor, presidente, óbvio, é muito cedo para falar, e o senhor vai encerrar o programa, temos só um minuto. Mas o senhor está pensando lá na frente, em resolver o problema do Grêmio, a bronca, e é para mais de 2 anos. Então o senhor já é candidato à reeleição, dando certo, dando errado, dando mais ou menos certo, ou o senhor vai querer alguém que pense com a sua cabeça lá? Os ambientes políticos, nós podemos... Eu só vou te colocar uma coisa para te entender isso. O que nós estamos tentando colocar, e depois talvez a gente leve ao Conselho Deliberativo, esse planejamento de 4 anos. Se o Conselho adotar como estratégia do clube,
independente do presidente. Sim. Tá O planejamento estratégico aprovado pelo Conselho. De 4 anos, aprovado pelo Conselho. Nós vamos ver se a gente vai nisso. Se a gente conseguir, em curto, nesses 2 anos, equacionar, melhor. Independente de quem ganhar, fica vinculado. Independente de ficar vinculado, como documento oficial do clube. É nesse sentido que se trabalha também. Tá aqui. Tivemos aqui o Gisvaldo Pinheiro e o Gonçalo Ciro Lima, que são machos, mas não são os mais machos. Que hoje tivemos aqui o dirigente mais macho do futebol brasileiro. Sábado que vem tem mais e hoje vai à Arena, né? Prestigia o Grêmio aí nessa recuperação financeira e técnica. Amanhã, claro, hoje é sábado, amanhã, 6h30 da tarde.